Olá a todos, estamos aqui para mais uma aula de saúde mental, ok? E a gente, continuando no nosso ponto, nós entramos agora na visão holística do indivíduo, ok? Então, o que é uma visão holística no meu cuidado, uma visão holística para o indivíduo? A visão holística, ela significa totalidade. Então, devemos ver tudo como um todo, tá? Tudo que vivemos, pensamos, sentimos e experimentamos passa pelos sentidos do corpo, que são audição, visão, paladar, olfato e tato, tá? Então, visão holística é enxergar o paciente como um todo, tá? No meu cuidado, na minha assistência, ok? Eu devo enxergar o paciente como um indivíduo completo, um indivíduo que sente, um indivíduo que tem pensamentos, um indivíduo que tem uma vivência, um indivíduo que tem seus próprios gostos, suas próprias maneiras. Então, isso é a visão holística, eu enxergar aquele paciente como um todo, tá bom? Não vou só mais enxergar ele com o problema que ele tem em si no caso. Um paciente é um paciente com crise de ansiedade e eu só enxergo o paciente assim. Só que não, eu tenho que enxergar qual é a vivência desse indivíduo, qual é a realidade dele, por que ele está tendo essa crise, quais são os caminhos que estão levando ele a entrar, né, nesse quadro de necessidade, tá bom? Então, quais são os meios que a equipe de enfermagem pode estar utilizando em questão de ter essa visão holística do paciente? É imprescindível respeitar a dignidade do ser humano, aceitando, tratando as suas necessidades básicas e específicas, dando-lhes todas as garantias, já que se encontram debilitados e sob os cuidados de enfermagem. E é extremamente importante compreender sua dependência e fragilidade, proporcionando-lhe conforto e segurança. Então, na visão holística, na minha assistência na enfermagem, é necessariamente importante que eu respeite a dignidade desse indivíduo, tá? Que eu tenha como princípios no meu atendimento respeitar o indivíduo como um ser humano, como alguém que tem sua história, que tem sua vivência, como alguém que é digno, tá? De merecimento, de ter um cuidado eficiente, de ter um cuidado qualitativo, ok? Então, eu preciso enxergar esse paciente com assertividade. Então, o profissional de enfermagem, ele tem que se capacitar, ele tem que ter essa visão diferenciada no seu cuidado. Não mais enxergar aquele indivíduo apenas com a causa e a queixa que ele está dando entrada no atendimento da saúde, mas enxergar ele como um todo, como alguém que tem uma história, como alguém que tem suas necessidades e precisam ser também necessidades atendidas, ok? Então, quando um profissional de saúde envolve o paciente em seus cuidados e realiza os procedimentos necessários, consultando o paciente sobre seus costumes e preferências, ele vai consolidar o valor e respeito ao ser humano, tá? Então, quando eu estou envolvendo meu paciente nos meus cuidados, eu estou deixando ele falar, eu estou deixando ele ter uma posição mais ativa, eu estou realizando todos os procedimentos necessários para aquele paciente. E eu estou também consultando esse paciente sobre suas preferências, sobre os seus costumes, aquilo que ele é mais acostumado, aquilo que ele é mais familiarizado. A partir do momento que eu trago o meu paciente também para o meu cuidado, eu envolvo aquele paciente na realização desse cuidado, eu estou consolidando, né, esse valor que esse paciente tem, ok? Eu estou respeitando ele como um paciente e também como um indivíduo, tá? Como um ser humano. Então, a partir do momento que eu envolvo o meu paciente no cuidado ativo, eu estou consolidando nele um vínculo profissional, cliente, e fortalecendo meu vínculo, né, de confiança com esse paciente. Então, se nós entendemos nossa profissão nessa dimensão,
poderemos nos considerar parte daqueles que acreditam e agem para que aconteça uma mudança de comportamento que irá refletir não somente no relacionamento social, na realização e na satisfação pessoal e profissional, mas, mais do que isso, seremos os grandes responsáveis por impulsionar a enfermagem ao desenvolvimento e à evolução, tá bom? Então, a partir do momento que eu tenho ciência da dimensão do meu cuidado, da dimensão do que eu posso melhorar com um cuidado mais assertivo, eu estou impulsionando, né, a enfermagem a um desenvolvimento muito maior e uma evolução muito significativa na área do cuidar, tá bom? Então, olhar, aceitar e tratar o paciente com dignidade e desprendimento, respaldado no conhecimento técnico-científico, denota responsabilidade no desempenho profissional e antecipa a visão no novo milênio, de que o ponto de apoio e de partida de qualquer iniciativa será o investimento no ser humano, fazendo desabrochar seus talentos, promovendo a oportunidade de praticar e ensinar seus talentos, promovendo a oportunidade de praticar e ensinar seus valores morais, como resposta para um convívio humano mais ameno, racional e humanitário. Então, antes, o que a gente tinha quando a gente ia tratar um paciente? O paciente era apenas um tratamento em cima da doença que ele tinha, ok? Da sua dificuldade, tratava ali aquela necessidade específica e pronto. Hoje em dia não é mais isso que acontece. Hoje em dia, a partir do momento que eu trato um paciente, tanto na saúde mental quanto em outras áreas, eu não trato só a queixa daquele paciente, eu não trato só a doença, eu trato a doença, eu trato o paciente, então eu vou pesquisar qual é o convívio dele, qual é a realidade desse paciente. Esse paciente, ao voltar para a sua vida, para a sua vivência, seu convívio, sua moradia, ele vai ter o risco novamente de contrair essa ou contrair outras doenças. O que eu posso melhorar com isso? Então, o cuidado hoje ele vai muito além de só tratar uma doença. Ele vai atingindo outros âmbitos, ele vai tendo essa visão holística mais presente de que eu preciso tratar tratar o paciente em sua totalidade, ok? Eu preciso tratar o paciente como um todo agora, não mais só como uma doença específica, mas sim atendendo todas as necessidades desse paciente, não importa se é necessidade ali dentro da instituição de saúde, uma necessidade dentro da sua casa, uma necessidade na sua vizinhança, não importa. Eu preciso tratar esse paciente como um todo, tá? E eu preciso conhecer, né, quais são as dificuldades desse paciente, ok? Então, a partir disso, nós entramos nesse ponto de transtornos mentais e comportamentais. Transtornos mentais e comportamentais são alterações que vão afetar, como a sua designação já diz, a mente e o comportamento de determinados indivíduos, tá? Então, transtornos comportamentais são todas aquelas alterações que vai afetar tanto a mente do indivíduo quanto o comportamento desse indivíduo, tá bom? Existem cerca de 300 tipos de transtornos catalogados e eles têm intensidade, causas e sintomas que vão diferenciar entre si. Então, quais são as causas dos transtornos? Segundo os especialistas, as causas dos aparecimentos de um transtorno mental ou comportamental em uma pessoa podem ser múltiplas, ou seja, podem ser várias causas. Geralmente, as causas dessas condições vêm de quadros de tipo de fatores específicos, que são fatores ambientais, são ligados a situações de risco sofridas pela pessoa acometida, como ameaças de abusos por parte de pessoas próximas ou a violência no local onde a pessoa vive, tá? O ambiente, toda alteração que pode acontecer ali no ambiente daquele paciente, daquele indivíduo, tá? O ambiente que vai influenciar, né, essas condições de transtorno. Os biológicos. Os biológicos são relacionados a problemas no sistema nervoso central da pessoa, tá? Tudo questão de genética, gene, questão de neurônios, células, tudo isso que vai afetar a pessoa. Temos também os genéticos,
que acometem pessoas que têm histórico de transtornos mentais na família. Esses sim são transtornos de características hereditárias, tá? Que vão vir através dos genes, ok? Psicossociais, comuns em indivíduos que vivem ou viverem em uma vida estressante em casa, na escola, no trabalho, etc. Bons exemplos são tipos de transtornos mentais e comportamentais que acometem soldados que voltaram das guerras. Então, isso aqui, além de vir do meio, né, do ambiente, vem também do estresse sofrido nesse ambiente, tá? Então, psicossociais são diferentes dos ambientais por trazerem uma continuidade de estresse. A pessoa vive uma realidade estressante. Então, por isso que ela vai ser acometida por esses transtornos psicossociais. Então, é de responsabilidade do psicólogo ou do psiquiatra que atende esse indivíduo fazer exames no intuito de definir fatores que levaram ao aparecimento do transtorno observado, tá bom? E os sintomas? Os sintomas apresentados por indivíduos acometidos por esse distúrbio costumam se basear em instabilidade tanto na cognição e outros aspectos mentais, quanto no comportamento do indivíduo acometido. Então, esses sintomas podem variar tanto na mente dessa pessoa, tá? Em questão de doenças mentais, quanto também doenças comportamentais, tá? Apesar de existirem muitos tipos de transtornos mentais e comportamentais, boa parte deles apresentam sintomas psicológicos e físicos parecidos, tá? Por mais que esteja ali mais de 300 tipos diferentes de transtornos mentais, muitos vão ter seus sintomas parecidos uns com os outros, tá bom? Então, quais são os sintomas que a gente pode considerar que têm raízes psicológicas? Temos a apatia, né? A reclusão, uma pessoa que ela vai ser um pouco mais reservada, né? Ela não tem esse interesse, né, de estar perto de outras pessoas. Mudanças de humor repentinas e radicais, ok? Mudança de hábitos e comportamentos, a pessoa ela vai mudar a sua rotina, ela vai mudar o seu jeito, tá? Isso, questões bem visíveis, tá bom? Dificuldades para se expressar e conviver com outras pessoas, ok? Falta de cuidado com a aparência e a saúde, a pessoa ela passa a não mais ter essa necessidade, ter essa preocupação, ok? Ela não entende mais isso como uma preocupação. Então, por isso que ela tem essa falta de cuidado com a aparência e a saúde dela. E sinais de dificuldades para raciocinar, ok? Então, quais são os sintomas físicos? Temos taquicardia, né, aumento do batimento cardíaco, dores no peito e dores nas costas, falta de ar também, que pode ser acompanhado por fadiga, ok? Boca seca, temos sudorese, que é o excesso de suor, o excesso de produção de suor, ok? Mãos e pés gelados, tá? E insônia, ok? E a gente tem os transtornos mentais mais comuns. E nesses transtornos mentais mais comuns, temos uns que são classificados pelo ICD-10, que são os orgânicos, incluindo sintomas de distúrbios mentais, por exemplo, demência, na doença de Alzheimer, delírio, doença de Parkinson, perturbações mentais e comportamentais devido ao uso de substâncias psicoativas, exemplo, síndrome de dependência do álcool, temos a esquizofrenia, transtornos mentais exopíticos e delirantes, exemplo, a esquizofrenia paranoide, transtornos delirantes, agudo e transitório e transtornos psicóticos, tá? Corrigindo aqui, esquizotípicos, tá? Temos humor afetivos, que são, exemplo, uma perturbação afetiva, bipolar e episódio depressivo. Temos os neuróticos, que são perturbações associadas ao estresse, à sintomatização, exemplos são os distúrbios de ansiedade generalizada e os distúrbios obsessivo-compulsivos.
Temos também síndromes comportamentais associadas à disfunção fisiológica e fatores físicos, distúrbios alimentares, distúrbio do sono não orgânico. Temos também transtorno de personalidade adulta, exemplo, transtorno de personalidade paranoide e transexualismo, atraso mental e transtorno do desenvolvimento psicológico, exemplo, autismo infantil. Temos perturbação comportamentais e transtornos emocionais com início na adolescência, exemplos, transtornos hipercinéticos e transtornos mentais não especificados, tá bom? Então, a gente fica por aqui nessa parte 1, tá? E damos continuidade na outra aula, na parte 2, falando um pouco mais sobre todos os transtornos comportamentais e mentais mais comuns que a gente costuma ter mais acesso e mais conhecimento, tá bom? Fiquem com Deus e beijinhos.